Gente, muito bom dia a todos vocês. Nesse momento, a nossa equipe de reportagem do portal ITV CM7 vai ouvir o delegado Cícero Túlio, do primeiro DIP, que vai falar sobre o caso Dídia Cardoso, né? Um caso que teve grande repercussão. Agora você vai ouvir o delegado Cícero Túlio. Então, a gente convocou a imprensa aqui nesse ato justamente para fazer o balanço do fechamento das investigações que foram promovidas em face desse caso aí que chocou aqui o estado do Amazonas, né? Durante as investigações, a gente identificou que houve a fundação de uma verdadeira seita religiosa, né, para fins criminosos, onde havia aí o fomento de prática do tráfico de drogas, principalmente onde os familiares que fundaram essa seita ofereciam e induziam os funcionários de uma grande rede de salões de beleza sediada no estado do Amazonas a utilizar a substância ketamina e também a substância potenar. São 11 presos, Cícero. Foram 11 pessoas indiciadas, né? Das 11 pessoas indiciadas, 10 pessoas haviam sido presas, algumas já foram liberadas em razão de decisões judiciais, e agora a gente remete esse inquérito com as fundamentações necessárias para que o Poder Judiciário dê vistas aí ao Ministério Público e sirva de fundamento também para que o Ministério Público ofereça a denúncia, né? Delegado, o senhor pode fazer a cronologia de todo esse processo da criação da seita até a morte da Dídia? É justamente isso, né? O principal objetivo da coletiva seria justamente esse, passando aí uma cronologia de todos os fatos, desde o primeiro contato desses familiares com esse entorpecente, até a criação da seita e até a deflagração da Operação Mandrágora, né? As duas fases da Operação Mandrágora. Inicialmente, pelo que foi levantado, a partir do conjunto probatório todo produzido no inquérito, o Ademar, na verdade todos os entes familiares ali daquele conjunto, eles já faziam uso de substâncias entorpecentes, mais alternativas como maconha, chás, cogumelos, substâncias também sintéticas, e a partir do momento em que o Ademar passa a um nível de vício um pouco mais avançado, eles decidem encaminhar o Ademar para a Inglaterra, onde ele residiu em Londres com sua ex-companheira, né? Pelos relatos da sua própria ex-companheira, lá em Londres ele continua o uso de entorpecentes e acaba tendo contato inicial com a substância ketamina, lá em Londres, onde esse entorpecente é bastante utilizado lá. Lá em Londres ele passa, inclusive, a torturar sua ex-companheira, obrigando-a a utilizar essa mesma substância e outras substâncias, né? Então, em razão de problemas, inclusive, com fornecedores desse material lá, ele acaba retornando ao Brasil, meio que fugindo de ação de criminosos lá de Londres, volta ao Brasil, acaba se separando dessa ex-companheira e conhece a Audrey, que também figura como vítima desse procedimento, né? E a partir do momento em que ele busca receber esse tipo de entorpecente, a Audrey revela que conhecia aí um casal que possivelmente poderia ter facilidade na compra desse tipo de medicação. E aí eles encontram esse casal, em razão de festas e raves aqui na cidade de Manaus, passam a ter contato com eles e eles apresentam a ketamina na forma de pó, né? Apresentam essa ketamina na forma de pó. Exatamente, Special K. E aí eles fazem o uso dessa ketamina. Nessa oportunidade, a Cleusimar já estava realizando estudos sobre as Cartas de Cristo, que é uma obra literária vendida aqui no Brasil, e passam a convidar esse casal de amigos para fazer parte dos cultos e das reuniões, né? Meditações que eles falavam. E esse casal apresenta esse entorpecente para a própria Cleusimar, ela que tem vasto conhecimento na área da química, haja vista que é formada em química por uma universidade aqui do estado do Amazonas. A partir de um dado momento, esse casal de amigos se afasta da família porque não coaduna com as práticas que eram realizadas durante as seitas, durante os cultos dessa seita religiosa, haja vista que eles induziam as pessoas a utilizar essa droga, então eles se afastam daquele grupo familiar. E existe aí um início de estudo sobre os elementos químicos que formam aí a composição da ketamina, justamente para que a família pudesse verificar qual seria ali a forma mais rentável para eles na sua utilização. E eles passam a fazer testes neles mesmos e acabam descobrindo que a forma de injetável de forma subcutânea renderia mais usos para aquela família, né? A partir desse momento, eles começam a expandir essa seita religiosa, começam a induzir os funcionários da rede de salões de beleza, onde eles administram aqui em Manaus,
e em dado momento eles começam a sentir dificuldade para comprar esse tipo de medicação. E aí se aproxima novamente daquela família o Bruno, que seria o ex-companheiro, né, ex-namorado da Dídia Cardoso. Ela que fazia parte também do esquema criminoso, como uma das pessoas que induzia os funcionários dessa rede de salões de beleza a utilizar esse tipo de medicação. O Bruno se aproxima da família, integra essa seita religiosa, passa a auxiliar os trabalhos desses cultos que eram promovidos por essa seita religiosa, e a partir do Bruno ele apresenta o Atos, que seria uma ponte de ligação entre a família e um dos fornecedores, que seria o José Máximos. Haja vista que o Atos já fazia a utilização de substâncias produzidas e utilizadas no ramo veterinário, então para ele seria mais fácil adquirir essa substância ketamina para que a família pudesse continuar nesses trabalhos escusos. E a partir de então entra o Atos nessa empreitada criminosa, ele que supostamente daria ali um trabalho de assistência, de coach em relação à preparação física, mas que essas preparações físicas nunca ocorreram. Então a principal função mesmo do Atos, com base em tudo que foi produzido no inquérito policial, seria o elo de ligação entre a família e o José Máximos, que seria aí o administrador de uma empresa, uma clínica veterinária, responsável por ceder esse tipo de medicação para a família. E a partir de então, ele insere também na utilização da família a substância Potenai, que inicialmente seria utilizada para ganhos de massa musculares, mas que a própria família, em especial a Cleusimar e o Ademar, passam a estudar também o funcionamento dos elementos químicos que compõem o Potenai e verificam que a forma injetável intravenosa também traria ali alucinações e efeitos psicotrópicos. E a partir de então, a Áudrea, que seria a atual companheira do Ademar, passa a ficar numa situação deplorável em razão da utilização excessiva desse tipo de substância. Os familiares da Áudrea conseguem resgatar ela, que estava numa situação de cárcere privado, inclusive, a nosso sentir, sendo torturada em razão da administração por parte dos autores dessa substância nela. E aí ele leva ela na delegacia e a gente tem contato inicialmente com a Áudrea, passamos a pegar o depoimento dela e do pai. A partir dessas informações a gente consegue traçar uma das rotas de entrega desse material entorpecente que teria saído da clínica Maxvet. Com base nessas informações preliminares, representamos pelas prisões e pelas buscas que foram aí realizadas na primeira fase da Operação Mandrágora, onde foi possível coletar um vasto material, inclusive entorpecentes dessa mesma natureza, e realizar a prisão de diversas pessoas envolvidas nesse esquema criminoso. Delegado, são 11 indiciados, mas pelo crime de tortura e tortura com resultado morte, em relação a Dídia, só o irmão e a mãe? Exato. Conseguimos identificar, a partir da análise de todo o conjunto probatório que foi produzido, em especial as mídias residentes nos aparelhos telefônicos dos próprios autores, que o Ademar figuraria ali como autor do crime de tortura em relação a Áudrea e em relação também à sua ex-companheira, Gabriele, e a Cleusimar, ela passaria a cometer abusos na forma de tortura em relação a Dídia, no momento em que eles percebem que a Dídia estaria numa situação de quase morte, né? Já estava numa situação ali em estágio terminal, e a partir da análise do conteúdo residente nesses aparelhos telefônicos, conseguimos então a confirmação e a constatação que efetivamente existia o crime de tortura praticado pela Cleusimar em relação à Dídia, e em razão disso a gente indiciou ela por conta dessa tortura com resultado morte. Delegado, a Cleusimar e o Marcos, eles negaram participação nesse esquema, mas a investigação aponta ao contrário, né? Eles negaram o sério. O que é a investigação aponta em relação à participação deles nesse esquema que foi iniciado aí no estado do Ceará? Diversas conversas mantidas nos aparelhos telefônicos a partir de aplicativos residentes nesses equipamentos eletrônicos atestam a participação de todos eles nesse esquema criminoso, né? A Claudiele auxiliava, inclusive, na administração desse tipo de material em funcionários. Existem também elementos que foram coletados, principalmente vídeos e conversas em áudios e escritas nesses aparelhos que indicam a participação dela. E o Marlisson também contribuía ativamente para fomentar a prática e o induzimento a outros funcionários da rede de salão de beleza a fazer uso desse tipo de medicação, né? O Marlisson, inclusive, no momento da primeira fase da Operação Mandrágora, fugiu. Foram encontrados em sua casa diversas seringas do
material ketamina, ele que não contribuiu de forma alguma para o deslinde da questão aí operacional e investigativa nesse caso, né? Recebeu a liberdade para responder o procedimento em liberdade, porém não se apresentou, não apresentou justificativa, e isso tudo contribuiu também para o entendimento da autoridade policial no sentido de indiciar ele em razão de diversos crimes. Delegado, o último nome divulgado foi do Robert Lê na área para ter o melhor acesso à ketamina? Esse questionamento é até interessante porque até afasta a alegação de inimputabilidade dos autores, né? Eles tanto eram aí conscientes e tinham discernimento das práticas criminosas que eles arquitetavam a criação de uma clínica veterinária para que pudesse adquirir com maior facilidade esse tipo de produto. E eles também almejavam aí a criação de uma comunidade a partir da compra de um terreno na região norte aqui de Manaus para fins de criar uma espécie de vila onde as pessoas iriam ali residir naquele ambiente e fazer uso indiscriminado da ketamina, além de promover os cultos aí de forma criminosa. Seria uma comunidade para fins de fomentar as práticas da seita na utilização desse tipo de substância. A gente estima que se ela tivesse em vida, ela teria sido um dos alvos da operação Mandrágora, né? Agora, infelizmente, ela veio a óbito em razão do uso indiscriminado desse tipo de substância, e tudo que foi coletado durante o curso da investigação aponta para a prática da tortura com resultado morte em razão dela. Delegado, hoje apareceu outro nome que eu não tinha acompanhado no caso, que seria o proprietário da Casa do Criador. Qual seria a participação dele, né, nessa operação? O proprietário, na verdade, ele é um dos sócios administradores da Casa do Criador, né? Pelo que foi coletado do conteúdo residente nos aparelhos telefônicos, existia aí uma forte participação dele no sentido de fornecer esse tipo de matéria entorpecente, principalmente o Potenai, né? Diversas conversas mantidas entre os funcionários da clínica MaxVet com esse indivíduo apontam a participação dele na comercialização desse tipo de produto, né? Os funcionários, na verdade, das pessoas que se identificava como funcionário da MaxVet, em verdade era sócio e auxiliava o José Max, que era dono da clínica MaxVet, na comercialização desse produto. Inclusive, ele figura como um dos sócios do outro empreendimento comercial identificado como o Reino dos Pets. E ele também promovia não só a entrega desse tipo de material, como a comercialização tanto da ketamina quanto da cetamina. O outro, que havia sido preso na segunda fase da Operação Mandrágora, o M. Clay, entendemos com base no que foi produzido, que ele teve uma participação de menor importância, então conseguimos ainda indiciar ele em razão dos crimes de favorecimento pessoal e favorecimento real, pelo fato de ter auxiliado ali no esvaziamento das provas antes da primeira fase da Operação Mandrágora. Doutor, então A gente ouviu aqui o delegado Dr. Cícero Túlio falando aqui com a nossa equipe de reportagem, com colegas aqui que estão presentes. Gente, o que acontece? A Polícia Civil, aí no comando do delegado Cícero Túlio, acabou de falar aqui com a gente, com os colegas presentes aqui, da imprensa, falando sobre a operação que tem exatamente teve como objetivo prender essas pessoas do caso de Didia Cardoso. Veja bem, a Polícia Civil do Amazonas, por meio do 1º Distrito Integrado de Polícia, concluiu o inquérito relacionado à Operação Mandrágua, que apurou a existência de uma seita religiosa responsável por fornecer e distribuir a substância ketamina, além de incentivar e promover o uso da droga. De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 1º DIP, o delegado apurou a existência exatamente de uma seita religiosa fundada pela família Cardoso, com o fim de introduzir funcionários de uma rede de salões de beleza e de uso da substância de uso veterinário, a ketamina. Os envolvidos foram presos exatamente durante a operação que aconteceu aqui na cidade de Manaus. Você que está acompanhando agora a nossa transmissão não sabe quem era Didia Cardoso? Deixa eu recapitular para você. Didia Cardoso, ela foi ex-sinhazinha do Boi Garantido, ali do Festival de Parintins, aqui mesmo que acontece aqui no estado do Amazonas. Defendeu por muito tempo ali o Boi Garantido, aí em um certo momento ela se afastou aí dos festivais que aconteciam ali na cidade de Parintins. Infelizmente, ela acabou
exatamente se envolvendo aí nessa situação toda, no uso de ketamina, enfim. No mês passado, ela foi encontrada morta dentro da residência dela, em cima da cama onde ela dormia, né? E, lamentavelmente, né, aí começou todas as investigações, né, após a morte dela. Lamentavelmente, após a morte dela, aí começou essa situação, né, das investigações. E aí a Polícia Civil concluiu que essas pessoas, de fato, elas teriam participação aí nessa situação toda, onde envolve uso de drogas, envolve também exatamente participação dessa seita religiosa, enfim, gente, mas finalizou o caso Dídia Cardoso. Quero, nesse momento, ressaltar o trabalho da Polícia Civil no comando do delegado Cícero Túlio, que prendeu exatamente essas pessoas, da Operação Mandrágua. E assim a gente finaliza essa transmissão, lembrando que uma matéria completa vai estar no nosso site, cm7brasil.com. Lá você se mantém sempre bem informado. As imagens foram dele, Tássio Pierre. A reportagem foi de Denivaldo Oliveira, para o portal e TV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.